Nessa manhã eu queria conversar com vocês sobre um texto que me veio à memória durante essa semana. Na verdade, foi 2 semanas atrás. É muito interessante. Eu já estava pensando nesse texto, guardei ele, fiz umas anotações, falei, quero compartilhar com os irmãos sobre esse texto. Acho que é um texto bom demais para a gente conversar. E deixei ele reservadinho lá. E ele calhou muito de ser nesse dia também, porque ele, de certa forma, tem conexão com a ceia. Aliás, a gente esqueceu a mesa aqui, que a gente já falou que ia pôr no dia da ceia. A mesa não veio, né? A mesa faltou hoje. A gente faz na próxima vez. Mas esse texto tem conexão também com a mesa, nessa coisa de Cristo se aproximar de nós, estar conosco, a sua face estar disponível para nós, e nesse convite que ele faz. Esse texto, eu encontro relação com ele aqui enquanto a gente estava adorando e cantando as canções. É claro que eu sabia de alguns detalhes, né, sobre o que seria pregado, e aí é mais fácil, claro, para mim olhar e falar, aquela palavra que legal que ela apareceu durante o tempo de adoração, né, essa intenção na canção, isso tem a ver. Aí eu já fico orando e falando, Deus, né, toca o coração do povo, né, que eles percebam o Senhor falando com eles através dessas canções, enquanto eles adoram, enquanto eles olham para o Senhor, porque é isso que nós queremos. Então vamos lá, 2 Coríntios 3, versículo 18. Esse é um texto que, na verdade, começa no 7 e termina no 18, e eu quero focar no 18, tá bom? Mas vocês podem ler todo o resto em casa. Talvez eu passei aqui em algum momento nos outros versículos desse texto. 2 Coríntios 3, 18 diz assim, eu estou lendo na versão NVT, diz, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Esse não é um texto difícil nessa versão. Se você ler ele com calma, se você ler em casa, em oração, dizendo, Senhor, eu quero entender a sua palavra. Espírito Santo, ensina a tua palavra. Se você ler esse texto com calma, você vai ser extremamente edificado e você vai ser extremamente ensinado sobre aquilo que Deus fez, está fazendo e quer fazer na sua vida. Amém? Porque a vida cristã e a vida comunitária é a respeito de se tornar mais parecido com Cristo. Não há outra prioridade, não há outro propósito na vida da comunidade do que se tornar semelhante a Cristo. Cada um de nós. Esse é o chamado e esse é o destino. Nós somos atraídos a Ele para sermos parecidos com Ele e saímos sendo parecidos com Ele. Da presença dEle, da presença dEle, da presença dEle, seja qual for a forma que você está naquele momento, se relacionando com Ele, enquanto você caminha, enquanto você trabalha, enquanto você ora, enquanto você lê as Escrituras, às vezes em meditação, às vezes em estudo, com um monte de livro assim teológico e tentando entender o hebraico, o grego e se dedicando porque você ama, quer saber mais de Deus, quer entender realmente, não está a fim de papinho furado, não está a fim de confusão, não usa a Bíblia como caixinha de promessa, sabe? Não quer Deus para resolver seus probleminhas apenas, você quer um relacionamento com Deus, você quer entendê-lo, você quer amá-lo, você quer experimentá-lo. Esse é o propósito da vida cristã. Mais dele em nós. Amém? Vou ler em uma outra versão. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem, com glória cada vez maior, gradativamente. Essa glória a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então vocês já conseguem entender esse movimento de estar presente diante de Deus, de um véu que é removido, ou seja, um obstáculo ou uma coisa que precisa estar entre nós e Ele, que obscurece, que dificulta a visão. Quando Paulo fala sobre espelho, aqui em outros lugares, lembre-se como era o espelho deles. Vocês sabem como era o espelho na época deles?
você jamais chamaria aquilo de espelho. Muitas vezes era um pedaço de metal que refletia mal e mal quem você era, só para ter uma ideia, né? Então, assim, é essa ideia. Não está claro, não está nítido, né? O espelho reflete dessa forma. Ou seja, ele gradativamente te mostra algumas coisas. Existe esse véu. Então, todas essas figuras estão presentes aqui. Por que isso faz sentido para nós olharmos? Porque eu acredito o seguinte: em algum momento da sua vida, você já se perguntou: quem sou eu? Né? Ou por que eu estou aqui? E a resposta bíblica para isso, se você vai para as Escrituras, é justamente isso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O texto diz que nós estamos sendo restaurados, que nós estamos sendo transformados e que esse é o objetivo da vida cristã. Se você não sabia disso, nessa manhã, guarde isso. Não há outro propósito na vida cristã a não ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Amém? É isso. É sobre isso. 100% sobre isso. E eu tenho que cuidar aqui para não ir para outros caminhos e a gente ficar aqui até 1h30 da tarde. Porque eu consigo pensar milhões de coisas a respeito disso muito rapidamente e eu acredito que na sua cabeça você consegue começar a pensar coisas sobre isso. E eu vou dar só um parênteses. Por exemplo, tudo que nós fazemos aqui, todo aquele calendário que eu falei agora há pouco, tudo isso tem que estar conectado com fazer-nos mais parecidos com Cristo ou que a imagem de Cristo seja conhecida. Amém? Qualquer coisa feita numa igreja que não vai nessa direção não tem a ver com a igreja. E nós temos que ter a coragem de eliminar do nosso costume, ou whatever, ou qualquer coisa do tipo. Certo? Tá pegando a ideia? É isso, é sobre isso. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas algo saiu dos trilhos. E quando algo sai dos trilhos, se torna algo desgovernado. Deus nos criou a imagem e semelhança, mas as coisas saíram do caminho. E com isso, assim como nós precisamos de um raio-x, um óculos escuro, eu não sei, uma coisa para você olhar um eclipse, nós nos tornamos seres que não podem mais ver a glória de Deus diretamente. E nós precisamos de algo entre nós e o sol, para que nós tenhamos um mínimo de contato. No Antigo Testamento você vai encontrar isso na experiência de Moisés, que face a face com Deus tinha que colocar um véu, porque as pessoas não davam conta de estar como que por um espelho, em reflexo, vendo a glória de Deus na face de Moisés. Ele tirava esse véu quando ele entrava na presença de Deus, porque diante de Deus não precisa de véu. Mas o povo, no seu coração endurecido, não estava pronto para ter uma experiência com Deus, face a face, e nem refletida na vida de outra pessoa. Olha que situação. Então esse véu é o véu que Paulo está falando aqui. E a gente sabe que a gente acabou de celebrar a ceia, que esse véu foi, graças a Deus, literalmente removido. E hoje, por causa de Cristo e da sua obra, eu e você não precisamos mais desse raio-x. Eu falo raio-x, não sei, eu sou velho, né, cara? Eu lembro certinho quando ia ter um baita de um eclipse. Eu estava indo para a faculdade, pra você ter uma ideia de como velho é isso. E todo mundo com um pedaço de raio-x na mão, os estudantes, porque a gente queria ver o eclipse, ia ser na hora da faculdade, da aula. Então eu não sei se você já usou o raio-x da sua avó e cortou ele para ver o eclipse, mas hoje em dia deve ter um monte de coisa moderna, né? Eu imagino. Cristo removeu essa barreira e nós temos acesso hoje a Deus diretamente. Então vamos refletir algumas coisas a respeito disso, tá bom? Então a primeira coisa nós meio que já falamos. Quero que você guarde essas coisas. É importante que você entenda essa sequência. Primeira coisa, fomos criados à imagem de Deus. De quem? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E não foi só um plano, o verso continua dizendo: e a imagem de Deus o criou.
Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos diferentes do resto da criação. Tudo é criação de Deus. Mas somente o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você ouvir algumas filosofias que tentam colocar tudo no mesmo nível, não está tudo no mesmo nível aos olhos de Deus. Deus criou todas as coisas são boas, mas apenas o homem e a mulher, ele criou a sua imagem e semelhança. Nós somos portadores, é o que os estudados digam de imago Dei, e nós somos criados à imagem do Criador. Com isso, capazes de refletir Deus em seu amor, em justiça, em criatividade, em relacionamentos e em um domínio responsável. Não vou entrar aqui na aliança da criação, mas nós fomos chamados para cuidar desse mundo, para cuidar do jardim, para cuidar da terra. É uma relação de governo e de cuidado e não de exploração. Mas ainda que seja esse cuidado, não é uma coisa feita... E eu sei que às vezes encontro algumas filosofias por aí dizendo que nós somos todos animais, então nós e o cachorro é a mesma coisa, nós e o tigre é a mesma coisa. Uns vão mais longe daí, nós e as plantinhas somos a mesma coisa. Enfim, isso não é como as Escrituras nos ensinam. Isso é claro, mas as Escrituras também ensinam a nossa responsabilidade como cuidadores do que Deus criou. Às vezes ele vai chamar de mordomos, aquele que cuida das coisas em favor daquele que de fato é o dono de todas as coisas. Esse é o nosso chamado, criados à imagem de Deus, criados para representar Deus no mundo como vice-regentes. Nós trabalhamos com Ele. Nós somos, Pedro diz que nós estamos sendo feitos reis e sacerdotes para a glória de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos então nesse texto é que a identidade que você tem é mais profunda do que às vezes você se dá conta. Você foi feito para refletir Deus. Você não é Deus, tá? Hoje nós estamos falando de várias filosofias ao mesmo tempo. Tem algumas filosofias onde é que nós somos pequenos deuses, né? Deus está em você, num sentido assim de que você tem Deus. Não. Nós somos criados à imagem de Deus. Existe só um Deus. Mas a nossa imagem foi feita para refleti-lo. E isso muda. E tem que mudar a forma como você se enxerga e a forma como você trata os outros. Olha como Deus trabalha até o nosso psicológico, a nossa autoestima. Quando nós começamos de verdade a entender que nós fomos criados à imagem e semelhança deles, nós começamos a ver o nosso verdadeiro valor, sem exageros, mas com tranquilidade. Deus criou-me à sua imagem e semelhança. E mais, você começa a olhar para o outro e falar, eu não posso fazer com essa pessoa o que eu quero, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Se não me engano é a Carta dos Estados Unidos, não sei se é a Constituição, algum documento importante deles, dos fundadores, que inclusive usou as Escrituras para dizer, todos somos criaturas, todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso todos nós temos os mesmos direitos nesse país. Olha que coisa interessante, a influência da visão bíblica na formação de um país. Todos temos os mesmos direitos. Qual é a razão disso? Porque nós somos legais? Porque nós pensamos isso? Não, porque nós olhamos para Deus e Ele nos ensina. Todos nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança dEle. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, disse Jesus. Começa você entendendo a sua real identidade. Número 2, o pecado corrompeu essa imagem. Então Deus criou o homem e a mulher com essa imagem, mas o pecado distorceu. A recusa em depender de Deus para ser a fonte de vida e de orientação. Foi quando o homem e a mulher disseram, eu dou conta. Eu posso conhecer o bem e o mal e saber discernir sobre o bem e o mal. Que furada, hein? Foi uma furada isso aí. Não deu bom. A imagem, porém, irmãos, não foi destruída. A imagem está manchada, ela está corrompida. A gente usa essa expressão. Eu gosto de uma palavra que às vezes é meio difícil de entender, que é
depois que eu comecei a pensar nela, eu comecei a usar, às vezes não soa bem, mas é pervertida, porque pervertida a gente pensa em perversão em geral, né? Coisas ruins assim, mas pense em perversão no sentido de destruir a versão original, né? Então, de certa forma, a perversão é isso. Deus tem propósito com coisas que são boas e o homem transformou em coisas horríveis, não é? Deus criou o sexo, mas o que os homens, né, a sociedade fez com o sexo é perversão. Perverteram a versão bela que Deus criou da sexualidade humana. Então, vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Essa imagem foi corrompida. O espelho não quebrou, ele ficou embaçado. Não é? É como se a gente hoje recebesse, talvez seja uma boa analogia, se eu trocasse o espelho que você tem na sua casa, aquele de 2 metros por 2, assim que você se vê inteiro, até o dedão do pé, até o último fio de cabelo, mostra até o que você não tem, né? Ali você fala, enfim. E aí eu falo, acabou, agora vai usar isso aqui de metal. Aí você olha lá, você vê um troço meio ondulado assim, que não dá para saber se é você ou se é outra pessoa. Você faz um esforço danado para enxergar alguma coisa. A imagem não foi destruída, mas ela está maculada. Ainda somos todos nós, e todos aqui quando eu digo é todos nós no planeta. Todos somos ainda criaturas de Deus e criados à imagem e semelhança de Deus. E você entender isso é muitas vezes o combustível, inclusive, para os nossos atos de compaixão, para os nossos atos de missão, porque você vai começar a entender que aquela outra pessoa naquela situação precisa de resgate e do seu cuidado para que a imagem que Deus o criou comece a ser restaurada. Mas, ainda que todos sendo criaturas e criados à imagem de Deus, alguns já estão sendo chamados para se tornar seus filhos. Então, todos somos criaturas, criados à imagem de Deus. Isso tem um imenso valor. Mas isso não é equivalente a sermos filhos de Deus. A linguagem de Deus é diferente, porque filhos ele começa a colocar na categoria de eu sou o seu pai e vocês são os meus filhos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Então não misture as coisas. Nós não somos especiais. Nós apenas estamos num outro relacionamento. Mas há um relacionamento que todos têm com Deus. Todos são imagem e semelhança de Deus. Dignidade, amor, respeito são para todos. Então, nesse segundo ponto, a gente aprende a reconhecer que nós somos ainda a imagem de Deus e valorizar isso, mesmo na queda, entender isso. E mostra também a nossa necessidade urgente de restauração. Deus quer restaurar a nossa vida. Terceira coisa, em Cristo a imagem está sendo restaurada. Então, como eu comentei, como é que é o processo? Em Cristo, o texto é claro para nós. Revistam-se, é outro texto, Colossenses 3:10, anota aí, diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhante a Ele. Olha o que Paulo está dizendo. Propósito da vida cristã. Eu não sei o que é da minha vida, não sei o que fazer da minha vida, qual é o propósito da minha vida. Você que conhece a Cristo, você tem um propósito na sua vida. Claro. Revistam-se da nova natureza, ou seja, a nova natureza é a nova maneira de pensar, a nova maneira de entender a vida, sabendo que você é a imagem sendo restaurada de Deus e agora você é filho de Deus. Sejam renovados, como? À medida, né, que aprendem a conhecer o seu Criador. À medida que aprendem a conhecer o seu mediador e se tornam semelhantes a Ele. Talvez por isso Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sou arrogante? Talvez. Se você não entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu lancei a minha vida. Eu considerei todas as coisas como esterco, para não falar outra palavra. Por amor a Cristo. Você está entendendo a relação? Não é lei, não é obrigação. O véu foi removido, há um relacionamento aberto. Por amor a Cristo, eu quero conhecê-lo mais profundamente. Eu quero aprender a amá-lo mais profundamente. E eu sei que nessa relação eu vou me tornando cada dia mais semelhante a Ele. O que significa o quê? Que eu pareço fisicamente com Ele, gente? Não. A imagem e semelhança não é. Deus é, o texto diz ali anterior que Deus é Espírito. Nós não parecemos fisicamente com Deus.
Nós parecemos fisicamente com Jesus porque Jesus é homem e Deus. Mas não é para ficar igual a Jesus nessa condição. Mas é na maneira de pensar, é na atitude, é nas palavras, é na autoridade, é no poder, é naquilo que Ele planejou para a gente ser. Porque Ele disse que eu sou o primeiro de muitos. Eu sou o seu irmão mais velho. Façam como eu fiz, sejam como eu sou. Esse é o nosso chamado. Ide, fazei discípulos. Façam as pessoas conhecer ao Pai como eu fiz o Pai conhecido a vocês. Ensine eles a obedecer, eu acho que é a expressão que ele usa, né? Todas essas coisas. Aí você tem gente que fica preocupado com obedecer. Ai, mas é obrigado. Não, irmão, não é obrigado nada, não. Não é obrigado. É um convite que é feito. Deus chama. Começa com Ele. Ele toca o coração. Ele constrange você. Ele incomoda você. Ele atrai você. Mas ninguém vai chegar diante de Deus e falar assim: foi o pastor que me empurrou para isso. Foi o meu vizinho que me empurrou para isso. Cada um aqui que tem um compromisso com Jesus, um dia levantou a mão e falou assim: eu recebo, Senhor, a sua obra. Eu creio. Eu reconheço que eu sou falho. Eu reconheço que a minha imagem está estragada. Mas eu olho e falo: eu quero ser restaurada a imagem. Senhor, vem habitar a minha vida. Vem ser o meu Senhor. Vem ser o meu rei. Ele é rei. Mas, Senhor, eu quero me submeter ao seu senhorio. Não é obediência no sentido de obrigatório. É obediência de amor, é diferente. Eu quero fazer isso. O termo obediente que significa apenas que você ouve o que ele diz e anda naquilo que ele diz. Isso é obediência, não é por obrigação. Revistam da nova natureza e sejam renovados, se tornem semelhantes a ele. Romanos 8:29 diz: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. O texto nos ensina também que a restauração é progressiva, é de glória em glória. Ninguém muda completamente sua vida da noite para o dia. Às vezes há uma mudança radical, sim, de certa forma, porque o cara estava indo para cá. E o véu removido é um outro símbolo nos textos sagrados para voltar-se, para arrepender-se. Então há sim uma mudança de direção. Eu estou indo para cá, eu conheço a Cristo, agora meu caminho é para cá. O meu caminho é para lá, o meu caminho é para cá, não sei. Mas o meu caminho não é mais o mesmo. Tudo na minha vida era nessa direção. Era isso que eu queria fazer, é isso que eu queria ser. Eu penso assim, eu penso assado, tenho minhas ideias. Conheci a Cristo. Eu falo: nossa, eu tenho uma outra proposta de vida, uma outra proposta de caminhada. Eu volto para outro caminho. E aí, essa mudança, ela é radical. Você vê mudança nos primeiros dias, um desejo, uma mudança, até no semblante, na maneira de falar, na atitude. Mas essa semelhança de Cristo, ela é gradativa daí em termos de ir nos formando. E o agente dessa formação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós contemplamos a glória de Cristo, a sua beleza, e nós somos moldados por essa admiração. Alguém já disse: você é aquilo que você adora, ou você é aquilo que você ama. Quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós vamos tendo essa possibilidade de sermos transformados. Contemplar a Cristo é mais que admiração, é transformação. Tempo com Jesus nos forma. Tempo com Jesus forma a nossa vida, forma o nosso pensar. Tempo à mesa com Jesus, na figura que a gente tem usado bastante. Não se contente em ser perdoado. Busque ser transformado e restaurado. O perdão é o início da caminhada com Deus. Quarto, a imagem restaurada, ela serve ao reino de Deus. Eu não vou me alongar nesse termo, mas é mais para você se lembrar. O reino de Deus, em primeiro lugar, chegou na pessoa de Cristo, está aqui. Os últimos dias já começaram, o fim dos tempos já começou, o reino já chegou, mas não completamente. E nós vamos, junto com Ele, servindo a Ele. A nossa imagem, ela é restaurada com esse propósito, de sermos salvos. Do contrário, era melhor se Deus nos salvasse e arranjasse um jeito da gente partir para lá. O que você acha? Está tudo resolvido, acabou, não tem nada para fazer. O importante era só salvar mesmo. Salvou, vai para o céu. Antecipado. Não. Deus está estabelecendo o seu reino. E o desejo dele é que a gente, uma vez contemplando a sua glória, sermos
tendo nas nossas faces iluminadas, usando as figuras aqui que o texto usa, essa luz chegue a outros como chegou a você. Nunca se esqueça que alguém sempre foi o primeiro a anunciar o Evangelho. Ninguém está aqui nessa sala, com raras exceções, porque Deus às vezes faz umas coisas sobrenaturais nesse sentido, com raras exceções, ninguém está aqui porque um dia acordou e falou assim: eu devo encontrar a Cristo. Você ouviu de alguém, alguém te apresentou, alguém te chamou. Às vezes tem gente que te chamou que nem está andando com Deus mais, é uma coisa misteriosa que a gente não entende. Conheço muita gente que está na igreja, que foi convidado para um café, para um encontro, e a pessoa nem ficou, mas ela falou para outra que foi, a outra foi um dia e ficou. Deus vai chamando e as pessoas vão respondendo. A imagem restaurada, ela vem para servir o reino. A missão da igreja é continuar o ministério de Jesus. John Wimber falava sobre isso. Ser conformado à imagem de Cristo, ou seja, tomar a forma da imagem de Cristo, é ser capacitado para fazer as obras do reino. Palavras de Derek Morfield também. Então nós aprendemos aqui que o mundo precisa ver Jesus em você. Quando você serve, quando você perdoa, ora, acolhe, quando você ama os quebrados, você está manifestando o reino. Você está refletindo a glória de Deus na sua face. Amém? Alguém está vendo Jesus de forma clara. De forma clara. Último ponto. Importante ser dito dentro desse contexto. Todos nós lutamos com as nossas dificuldades, muitas vezes nesse caminho. Você fala: eu entendo isso, Leandro, mas às vezes tem dia que não parece que eu sou a imagem de Deus. Parece que eu sou a imagem do... Bem, deixa pra lá. Melhor não terminar essa frase. Mas você já pensou isso? Eu já pensei alguma vez na minha vida. Não é possível, eu estou mais por... Que comportamento absurdo. Não é? Um dia nós seremos plenamente restaurados. Amém? Essa é a nossa esperança. E nós perseguimos isso. Diante de Deus com amor. Senhor, que a sua face resplandeça. Brilhe tua luz em nós. Que todos vejam. Eu nem tinha essa música na lista, tá, gente? Mas como são as coisas? Deus que está falando, eu acho. Não sou eu. As coisas estão se conectando. Só se lá no meu cérebro, lá onde eu não sei onde ele se resolve, as coisas estão conectadas. Mas eu acho que não é. Um dia tudo será resolvido e a imagem de Deus será plenamente restaurada em nós. Ele tomará nosso corpo frágil e mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, como o de Cristo, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Então nós somos criados à imagem, sabemos que caímos nessa imagem, Cristo restaura essa imagem, começa esse processo em nós, essa imagem restaurada com propósito para expandir o reino de Deus ao jeito de Jesus e não ao jeito corporativo, não ao jeito qualquer que você imaginar, a maneira de Jesus como Senhor, como quem dirige as ações desse corpo que serve e anuncia o reino. E qual a esperança de que, apesar de todas as mazelas, as nossas lutas interiores, as lutas que você vê na vida das pessoas, daqueles que você ama, as lutas que você vê na sociedade, você diz e sabe: um dia eu serei plenamente restaurado. Um dia essa dor nas costas nunca mais me incomoda. Não é? Um dia, essa forma de pensar, que eu já descobri que eu penso assim, e se eu bobear, o pensamento meu quer ir para aquele lado de novo, um dia eu serei livre disso. Porque a corrupção será eliminada da nossa carne, do nosso ser. Como dizem alguns caras que eu gosto de ler, eles assim: eu não poderei mais pecar. Eu não poderei mais ser contrário à vontade de Deus. Hoje a gente está numa condição de eu posso não pecar, mas eu ainda peco às vezes. Mas eu posso não pecar, por quê? Porque Cristo me dá essa condição, porque o seu Espírito agindo em mim, quando eu ouço o seu Espírito, eu inclino para o seu Espírito, eu vou à face de Cristo, ele me dá força, capacidade de agir diferente. Eu posso não pecar, é uma boa notícia. Antes de Cristo, é quase como fosse assim: eu não posso não pecar, não tem jeito. Não há força em mim, não há suporte, não há ajuda. Eu tô largado aqui com a minha própria condição. Mas agora em Cristo,
Eu posso não pecar. E um dia eu não poderei mais pecar. Oh, aleluia! Né? Se eu tivesse numa igreja pentecostal. Aqui nós aprendemos, irmãos, que a esperança futura nos fortalece hoje. É força para a nossa caminhada. Senhor, hoje eu estou fraco, mas eu sei que em Ti eu sou forte. E um dia o Senhor vai cumprir em plenitude tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Então a mensagem final para nós, irmãos, nessa manhã é que a gente contemple a glória de Cristo. Aprendamos a contemplar a glória de Cristo, que para mim é o próprio Cristo. A glória de Deus revelada é Cristo. Passar tempo com Cristo transforma. Renda-se à obra do Espírito na sua vida. O texto fala claramente que o Espírito nos transforma gradativamente à sua imagem. Renda-se à obra. Ele está restaurando em você a imagem de Deus que foi perdida. E participe da missão do reino. Leve a presença, leve o poder, leve a palavra do reino aonde você estiver. Há um processo onde nós vamos refletindo a glória de Deus. E a glória de Deus é refletida na vida de cada um de nós em nosso próprio benefício. Eu poderia estender essa mensagem, começar a falar sobre dons espirituais, sobre serviço. Tem uma metáfora interessante que N.T. Wright traz. Ele diz que quando o sol nasce, normalmente ele vai nascendo, ele vai bater na janela de uma casa primeiro que a sua. E se você olhar, vai fazer um reflexo. Né? Então, a reflexão, aquele que já está recebendo a luz, reflete a luz primeiro. Mas depois o sol continua crescendo e vai refletir em mim também. Vai ter talvez uma outra pessoa que vai pegar o reflexo da minha janela. Está entendendo a metáfora? Nós refletimos, somos chamados para refletir Cristo uns aos outros. A nossa face brilhe. Que a nossa face brilhe e apresente Cristo aqui e lá fora. É um processo de receber glória, refletir glória. Receber glória, refletir glória. A glória é Cristo. Cristo. Nessa manhã, o Espírito de Deus está nos chamando para mais do que o que a gente já conhece, salvação. Ele está chamando para transformação e missão. Talvez, anunciei aqui um calendário, talvez seja o nosso calendário da transformação e missão no segundo semestre. Amém? Vou repetir. Talvez Deus esteja nos chamando para um segundo semestre sobre transformação e missão. Amém? Amém. Oh, Deus. O véu foi rasgado. Não precisa mais uma pessoa cobrir o rosto, porque nós não temos condições de acesso. O véu foi removido. Cristo nos entrega a sua presença. E nós precisamos aprender a desfrutar disso. Amém? Amém. Vamos orar? Agradecer a Deus. Senhor, continua transformando-nos a sua imagem, a imagem de Cristo. É a nossa oração nessa manhã. Senhor, usa nossas vidas, Senhor, para mostrar o reino ao mundo. Para mostrar a tua face, Senhor, ao mundo. Pedimos, Senhor, que nós sejamos reflexo de verdade, Senhor, da sua glória, de hoje até o dia final. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.